Pessoal, nós estamos aqui com a pergunta de número 125 de O Livro dos Espíritos, que é do capítulo 1, né, dos Espíritos, Progressão dos Espíritos. Essa parte que vai estudar aí o início, né, da filosofia espírita no Livro dos Espíritos. Os espíritos que se enveredam pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Antes de partir para o comentário da pergunta, a observação de Kardec a respeito do que é eternidade é preciso ser colocada para que a gente possa compreender melhor. Segundo Allan Kardec, por essas palavras, as eternidades, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver. Ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova. Então vamos compreender que um espírito em sofrimento, estando ele sintonizado no umbral ou em zonas infernais, ele poderá, em determinado momento, entender que aquele sofrimento dele não vai ter fim. E esses espíritos vão ver que pelo que eles entendem das coisas que estão acontecendo com eles vão dizer que estão numa eternidade, que aquele sofrimento não vai ter fim. É daí também que vem a ideia de inferno eterno, que muitas vezes as pessoas religiosas colocam, dizendo que Deus vai castigar as pessoas más e jogá-las no inferno que nunca mais terminará, ou seja, o inferno eterno. Mas tudo é eterno enquanto dure, né? Se em 1000 anos de sofrimento eu aprendi, eu vou deixar de sofrer e vou passar a ter novas oportunidades. Mas será que é preciso 1000 anos? Um sofrimento muito intenso às vezes nos faz redimir por algumas horas, talvez por alguns minutos. E é muito tempestuoso também falar em castigo de Deus em relação ao sofrimento, porque é preciso que conheçamos os mecanismos nos quais o nosso planeta está inserido, para aí compreendermos um pouco mais da questão de sofrimento. Outra coisa é preciso entender a questão de tempo e espaço. O tempo é algo muito mais elástico do que entendemos. Então vamos para o comentário à resposta dos espíritos. Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Quer dizer, eles terão, durante esse processo de sofrimento, de aprendizado que eles terão, né, os espíritos que se enveredaram no caminho do mal, quando acordarem para a questão e passarem a sofrer da questão do sentimento de culpa, eles irão, talvez, experimentar por mais tempo esse sentimento de culpa, ou os reveses do mal que fez. Entendendo que a lei de causa e efeito, muitas vezes, ela leva em consideração o que a pessoa faz de bom, o que a pessoa faz para progredir, para crescer. E aí diminui muito a questão das penas nos sofrimentos dos espíritos. E não são penas que Deus colocou a pessoa como se fosse ali um carrasco que está pronto a castigar as suas criaturas, mas questões pessoais, que esses espíritos que se enveredaram pelo caminho do mal, eles experimentam uma questão de sentimento de culpa e atrai para si muito sofrimento e dificuldade. Se eu saio aqui e bato com a cabeça na parede, lógico que eu vou machucar a cabeça. Não foi Deus que machucou a minha cabeça. Se eu pulo em um buraco e me machuco, me quebro as minhas pernas, não foi Deus que quebrou as minhas pernas. Eu apenas ignorei a lei da gravidade. Então, não foi Deus que me castigou. Então, quando eu faço o mal e recebo os reveses desse mal, não é Deus que está me fazendo o mal. Eu apenas ignorei a lei de amor e sofri a consequência disso. Então, é uma questão que nós demandaríamos aqui talvez muito tempo para poder falar, mas é de forma mais concisa e mais simples, né? Como os espíritos também foram simples e concisos na resposta. O sofrimento é o resultado das nossas escolhas e não o resultado de um castigo divino. Beleza, pessoal? Este canal é o canal Pátria do Evangelho.
E também estamos na página do Centro Espírita, no Facebook, e talvez a gente vá colocar em outras plataformas depois. Mas por enquanto estamos nessas que são as mais populares para esse tipo de vídeo. Beleza? Então, que Deus abençoe a todos. Compartilhe, se inscreva, nos ajude a divulgar. Muito obrigado.